Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para dar sequência à leitura deste livro, A Sociedade do Cansaço, do pensador coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han. E hoje nós faremos a leitura do quarto capítulo, intitulado A Vida Ativa. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura de todo o livro. Já apresentamos os argumentos que o Byung-Chul Han desenvolve nos 3 primeiros capítulos e hoje nós iremos apresentar o argumento ou os argumentos desenvolvidos no quarto capítulo. Quarto capítulo, que é intitulado A Vida Ativa, e no qual Byung-Chul Han resgata uma tese proposta pela filósofa Hannah Arendt, que interpretou o homem, o mundo de seu tempo, a partir de um conceito que o Byung-Chul Han resgata aqui, mas para afirmar na sequência que este conceito não se aplica ao homem em nossos dias, ao mundo no qual nós estamos vivendo. Lembremos que a Hannah Arendt é uma pensadora, uma filósofa que está concebendo o mundo naquele cenário do pós-guerra. Ela passa pelo período da Segunda Guerra Mundial, mas toda a sua, o grosso, por assim dizer, de sua filosofia vai florescer no pós-guerra. Portanto, é uma pensadora que está vendo o mundo já num arco temporal bastante distante do nosso. O Byung-Chul Han vai resgatar a concepção, a filosofia, a tese, o argumento proposto pela Hannah Arendt, interpretando o mundo de seu tempo, para afirmar que este argumento não se aplica, que essa tese, que essa leitura de mundo não se aplica aos nossos tempos. Entretanto, o Byung-Chul Han não faz isso depreciando a tese, né, o argumento da Hannah Arendt, porque ele reconhece essa distância temporal. Muita coisa mudou desde os dias em que a Hannah Arendt floresceu, que suas ideias floresceram, até os nossos dias. Mas, se o Byung-Chul Han resgata o argumento da Hannah Arendt, é porque, de alguma forma, esse argumento é, no mínimo, estimulante. Eu, particularmente, acerca dessa tese levantada pela Hannah Arendt, julgo-a bastante consistente, bastante plausível, embora de fato reconheça nela também algumas limitações que a tornam ineficaz, por assim, que a tornam ineficaz, não é um termo apropriado, mas que a tornam tanto quanto restrita, circunscrita a um determinado tempo que já não é mais o nosso tempo, embora entre esses dois períodos haja algumas semelhanças. Bom, eu vou apresentar essa tese, este argumento, esta proposição da Hannah Arendt. Vou colocar também a crítica que o Byung-Chul Han faz a esta tese no quarto capítulo do seu livro, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar compartilhando este espaço. Este espaço é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos um pouco de filosofia, de ciência, de história, arte a vocês, e nos ajude a fim de que nós possamos expandir este espaço, levar este espaço, essas lições aqui oferecidas a um grupo cada vez maior de pessoas. Nós carecemos
de muito, mas muito conhecimento, porque o conhecimento nos ajuda a entender melhor o mundo, a entender melhor a sociedade, a entender melhor a nós mesmos. Conhecimento é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturidade. Portanto, você que acredita na importância do conhecimento em nossa vida, ajude-nos compartilhando este espaço com outras tantas pessoas. Bem, o capítulo 4 do livro A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, é intitulado, como eu já antecipei, A Vida Ativa ou A Vida Activa, que é um conceito desenvolvido e apresentado pela filósofa alemã Hannah Arendt, que tinha como finalidade propor uma ideia de ação que o mundo ocidental, por conta da influência da tradição filosófica e também da tradição cristã, deixou para trás. O mundo ocidental, e aqui eu reforço, nós estamos vendo o pensamento de uma filósofa que viveu no século XX, cuja filosofia floresceu no pós-Segunda Guerra Mundial. O século XX, por conta desta tradição filosófica e tradição também cristã, religiosa, colocou a vida contemplativa, elevou a vida contemplativa sobre a vida ativa. Para boa parte da tradição filosófica ocidental, e este conceito e esta tradição nos reporta as raízes da filosofia, por assim dizer, né? Nós encontramos a importância da vida contemplativa em pensadores que estão lá no século V de nossa era. Nós encontramos a importância e o prestígio que a vida contemplativa possui em relação às outras formas de vida em pensadores como Platão e Aristóteles. O próprio Aristóteles, mais sistemático em fazer a defesa da contemplação, vai dividir as ciências em duas grandes categorias, né? As ciências práticas e as ciências teoréticas, né? As ciências úteis, aquelas ciências que acarretam mudanças em nossa vida cotidiana, em nossa realidade, e ciências que são ciências que não têm necessariamente, não trazem necessariamente um impacto sobre o nosso cotidiano, mas que são maiores que as ciências práticas pelo objeto do qual elas se ocupam, né? Vejam, o primeiro motor imóvel, que é o ponto alto da metafísica platônica, é um objeto ocupado, por assim dizer, como eu já antecipei, ocupado pela metafísica, que é um conhecimento que não tem um desdobramento útil sobre a vida do indivíduo, mas que é a ciência das ciências, o conhecimento dos conhecimentos, é o saber dos saberes, porque ele se ocupa com o maior dos objetos, que é o primeiro motor imóvel, causa de todas as coisas. Vejam, desde Platão e Aristóteles que nós temos que a ciência contemplativa, a vida contemplativa,
ocupa um lugar de extrema relevância na organização, na hierarquia dos nossos valores, na hierarquia dos nossos conhecimentos, na hierarquia daquilo que julgamos mais ou menos importante. Esta vida contemplativa, este conhecimento contemplativo, esta ciência contemplativa, com o advento do cristianismo e a influência que o cristianismo desempenhou no mundo ocidental, principalmente no continente europeu, aliás, primeiramente no continente europeu, esta ciência contemplativa, a partir do advento do cristianismo, adquire uma importância soberba, né? Uma importância extremamente incomensurável, né? A vida contemplativa, a ciência contemplativa, com o cristianismo vai se definir, vai se consagrar como uma forma de conhecimento supremo, uma forma de conhecimento suprema, uma forma de conhecimento elevadíssima, a forma de conhecimento maior, né? E a Hannah Arendt, sempre muito arguta. Hannah Arendt é uma pensadora muito cuidadosa, muito sensível, melhor dizendo, muito sensível às nuances de determinados discursos e o quanto que essas nuances são problemáticas, são questionáveis e relevantes para a discussão, para a reflexão, vai sustentar que esta importância, este relevo dado à vida contemplativa subjugou ou colocou num lugar de menor importância a vida ativa. O que ela, Hannah Arendt, julga extremamente problemático, complicado, porque somente a vida ativa, somente a ação é capaz de produzir fenômenos ou obras sublimes. Mais particularmente, para sermos mais precisos, somente a ação conduz o indivíduo a realizar aquilo que a Hannah Arendt chama de feito heróico. Ora, a Hannah Arendt busca resgatar a importância que a vida ativa perdeu no mundo ocidental, por conta, repito, da tradição filosófica, da grande tradição filosófica e da tradição cristã, que passaram a interpretar a vida ativa como uma vida de inquietação, de agitação, como um negócio, né? Negócio, para nos valermos a um termo mais latinizado, né? Que é o negócio que é a negação do ócio, né? A vida ativa passou a ser interpretada no seio desta grande tradição ocidental, marcada pela filosofia que nos reporta a Platão e Aristóteles, e depois pelo cristianismo. A ação ou a vida ativa passou a adquirir um sentido extremamente pejorativo. A vida ativa passou a representar uma inquietação, uma angústia, uma agitação que não produz nada construtivo, nada mais consistente. A Arendt
vai problematizar a Hannah Arendt vai problematizar este conceito e afirmar e resgatar e defender, postular a importância da vida ativa. Ora, a ação é fundamental, mas não qualquer ação. A ação que a Hannah Arendt está defendendo é a ação heróica, ou seja, aquela ação capaz de produzir o maravilhoso, o fantástico, o sublime, o milagre. Se nós acreditamos em milagres, defende a Hannah Arendt, estes milagres dependem única e exclusivamente da ação heróica, da ação do homem, e a ação elevada à categoria do heroísmo. E aqui vejam quando o termo heróico é empregado pela Hannah Arendt, nós devemos entendê-lo de forma bastante precisa. Ora, um ato heróico, um feito heróico é a capacidade que o homem tem para realizar algo sublime, para realizar algo maravilhoso, para realizar algo que fuja do trivial, do cotidiano, do comum. Este feito heróico, a Hannah Arendt entende como um milagre, como algo miraculoso. E este feito heróico depende necessariamente da ação humana. Só a ação humana é capaz de realizar verdadeiros milagres. Ora, se existe um milagre que não depende de mim, este milagre é o nascimento. Nascimento, para Hannah Arendt, o nascimento é o milagre primordial, é o milagre primevo. Ora, o milagre do meu nascimento, claro, não dependeu de mim. Agora, todos os milagres que estão no horizonte de minhas possibilidades, de minha experiência, de minha vivência, esses milagres dependem única e exclusivamente da minha ação. Portanto, a ação é capaz de produzir o sublime, o maravilhoso, o miraculoso, o heróico. Agora, esta ação heróica, no século XX, portanto, no século do século no qual a Hannah Arendt floresce, esta ação miraculosa perdeu lugar por conta do trabalho excessivo no qual a sociedade está imbricada. Ora, o homem do século XX, de acordo com a Hannah Arendt, se tornou um animal laboram, se tornou um animal laborioso, um animal do trabalho. O homem se entregou a um excesso de trabalho soberbo, a um excesso de trabalho absurdo, né? E vejam, aqui já podemos fazer alguns parênteses, né? Já podemos colocar algumas questões de fundo, né? Hannah Arendt viu o desenvolvimento das grandes montadoras automobilísticas norte-americanas, né? Do desenvolvimento de grandes indústrias, de grandes empresas, e o quanto que essas grandes empresas, essas grandes indústrias submetiam seus funcionários a horas extensivas de trabalho, a um cotidiano de produção extremamente repetitivo, mecanizado, né? Para entendermos melhor esse conceito de animal laborioso, aqui é apresentado pela Hannah Arendt, para compreendermos melhor qual é a ideia de sociedade do trabalho, sociedade laboriosa ou animal laborans
que a Hannah Arendt tem em mente, basta assistirmos o filme Tempos Modernos, do Chaplin, né? Ali nós temos uma ideia do conceito de trabalho que foi desenvolvido principalmente a partir da Revolução Industrial e depois com o surgimento das grandes montadoras automobilísticas no século XX, das grandes empresas, né, das grandes fabricantes, né? Enfim, ali no Tempos Modernos, perdão, no Tempos Modernos do Chaplin, nós temos uma ideia do quanto que o homem é condicionado a uma atividade mecanizada. E esta atividade mecanizada, este processo de mecanização do trabalho, que é um processo extremamente repetitivo, monótono, fechado, delimitado. Este processo de mecanização do trabalho não nos permite, ou não permite ao indivíduo do século XX fugir dessa ordem a fim de que ele desenvolva outros processos que vão dar origem a este fato ou a este feito heróico. Não há como eu, indivíduo, trancado numa montadora do século XX, fazendo aquele tipo de atividade repetitiva, monótona, contínua, ao longo de 12, 14 horas do dia, esse tipo de processo de mecanização não me dá a possibilidade, não me abre espaço para que eu desenvolva outros processos, para que eu conceba outros processos, para que eu crie outros processos que vão resultar em feitos, acontecimentos, criações que fugirão dessa ordem mecânica. O conceito de trabalho aqui exposto pela Hannah Arendt é esse conceito de mecanização da vida, este conceito de vida enquanto processo mecanizado, repetitivo, monótono, entediante e que não se abre para o novo, e que não dá ao indivíduo a possibilidade, que não oferece ao indivíduo a possibilidade dele potencializar ou dele efetivar toda a sua capacidade, toda a sua energia, criatividade, racionalidade, que lhe permitirão alcançar algo novo, realizar algo sublime, realizar algo maravilhoso, algo que não se poderia realizar trabalhando 12, 14 horas no interior de uma montadora. A vida ou a sociedade do trabalho é uma sociedade mecanicizada. É uma sociedade que se entrega a um processo repetitivo, entediante e que não se abre para a realização do heróico, do maravilhoso, do sublime. E esta mecanização do trabalho, que limita toda a capacidade, todo o potencial do homem, faz com que o homem recue numa ordem evolutiva que o aproxima daquele descendente, daquele ascendente, daquele ascendente direto e imediato do homem, tal qual cogitado pela teoria da evolução de Darwin. Ora, essa mecanização que rouba de mim toda a minha potencialidade humana, toda a minha capacidade de criar, de fazer algo maravilhoso, de fazer algo sublime, de fazer algo que de fato nos permita mensurar
a grandeza do homem, todo este processo coloca o homem numa linha evolutiva que o aproxima não de um grande pintor, um grande compositor, um grande literato, um grande filósofo, um grande idealizador, mas na linha de aproximação do ascendente imediato do homem, tal qual concebido na teoria da evolução de Darwin. Portanto, este homem do século XX, este animal laborans, este animal laborioso, este animal trabalhador, não pressupõe, não exemplifica o nosso processo de evolução. Pelo contrário, exemplifica o nosso processo de involução. O homem involui a partir deste processo de mecanização. Ele anda para trás. E uma metáfora bastante curiosa, aqui mencionada pelo Byung-Chul Han, para exemplificar esse processo de involução, é a metáfora por meio da qual o Byung-Chul Han apresenta a comparação entre o caracol e o homem dentro de um carro. Não é? Lembremos, século XX, a indústria automobilística se torna um fenômeno exponencial, né? Um negócio absurdo, um negócio de proporções inimagináveis. Vejam, o homem dentro do carro, o corpo dentro de um carro, pode se assemelhar ao caracol em seu casulo. Porque da mesma forma que o caracol se redobra para o interior do seu casulo, o corpo humano se recobre de uma casa de metal, chamada carro. De uma casa de metal. Portanto, o fenômeno é extremamente parecido, é extremamente semelhante. O homem dentro de um carro pode ser comparado a um caracol. Logo, o homem aqui dentro de um veículo poderia ser comparado àquilo que há de mais primitivo na origem das espécies, na ordem das espécies, na tábua das espécies, no quadro das espécies. Ora, esse processo de mecanização assemelha o homem a espécies mais primitivas, logo não há evolução aí. Pelo contrário, o que há em evolução, o que há é um recuo no tempo, é um recuo na história. E se pudermos apresentar algumas justificativas para legitimar a grandeza da criação do automóvel, por exemplo, olha, o automóvel nos possibilita nos dá uma maior possibilidade de deslocamento em menor tempo. O automóvel traz determinado conforto, o automóvel traz determinada eficácia no deslocamento. Se quisermos apresentar alguns argumentos para justificar a grandeza de uma criação como a do automóvel, logo esses argumentos vão ainda assim não denunciam ou não demonstram a nossa evolução, mas a nossa evolução. Ora, nós só criamos este veículo para que ele nos ajude a dar conta da neurose da vida ou da neurose da sociedade na qual nós estamos inseridos. Logo, esta nossa criação se assemelha a certos micróbios ou certas bactérias. Nós apenas vamos criando novas formas de resistência ao meio, que nos permitem suportar
a neurose do cotidiano por nós mesmos criada. Portanto, aqui nós nos assemelhamos a estes micro-organismos, a estes micróbios, a essas bactérias que vão se transformando apenas para se tornarem mais resistentes ao meio. Portanto, fica bastante complicado a gente ver nisso um processo de evolução, mas pelo contrário, um processo de involução. E este processo de involução é um inimigo do feito heróico. Por quê? Porque ele não se abre para nos possibilitar a realização de feitos heróicos, de feitos sublimes, dos nossos próprios milagres, das nossas grandes obras e realizações. Logo, todo este processo vai me colocar diante do anonimato da vida. Eu sou apenas aquele trabalhador, aquele operário que se assemelha à personagem do Chaplin em tempos modernos, mecanizado, robotizado, repetitivo, e que não encontra nesse sistema, não encontra nessa ordem lugar para desenvolver os processos que o levarão aos grandes feitos heróicos. Não encontra nesse esquema um espaço para desenvolver as suas ações heróicas. Portanto, se não há mais espaço para a minha ação, e vejam, a Hannah Arendt faz um contraste, isso é importante, ela estabelece um contraste entre trabalho e ação. O trabalho é este processo mecanizado, que produz sempre o mesmo, que é entediante, que não se abre para a criatividade, que não possibilita o novo fora dessa ordem. A ação, pelo contrário, a ação é aquilo que produz o milagre, é aquilo que produz o sublime, é aquilo que produz o maravilhoso. Então há uma diferença entre trabalhar e agir. Quando eu trabalho, eu estou dentro de uma condição de passividade. Eu sou um anônimo da vida. Agora, quando eu ajo, aí eu assumo uma condição de protagonismo. Eu passo a ser o senhor da minha vida. Eu passo a ser o dono do destino da minha vida. Eu passo a ser uma figura, eu passo a ser um indivíduo capaz de efetivar toda a minha capacidade, toda a minha potencialidade, e a partir daí criar os meus próprios milagres. Dentro dessa sociedade laboriosa, nós estamos condicionados a uma vida de passividade e, portanto, uma vida inativa no sentido da ação heróica, proposto pela Hannah Arendt. Bem, o Byung-Chul Han vai afirmar que este argumento da Hannah Arendt já não se aplica em nossos dias. E por uma razão muito pontual. Veja, o Byung-Chul Han, repito, não vai depreciar a tese da Hannah Arendt, porém ele vai ver nela algumas limitações que não nos ajudam, algumas limitações que não permitem que ela seja aplicada em sua totalidade em nossa sociedade. Por quê? Porque nós na sociedade do cansaço, somos figuras extremamente ativas. Nós estamos sempre fazendo alguma coisa. Nós estamos sempre realizando alguma coisa. Nós nunca estamos parados. E mais ainda, nós nos julgamos senhores de uma autonomia, de uma liberdade até então nunca experimentada, até então nunca alcançada. Nós nos entregamos a uma imperatividade constante. Portanto, não somos, a rigor, seres passivos. Somos seres extremamente ativos. Porém, e é nesse sentido que, ao meu ver, e aí já é ao meu ver,
não é ao ver do Byung-Chul Han, é ao meu ver, nesse sentido, a filosofia da Hannah Arendt continua sendo válida. Por quê? Porque ativismo não é sinônimo de ação no sentido apresentado pela Hannah Arendt, se ele não resultar em fatos heróicos. Todo este meu ativismo nesta sociedade, na sociedade do cansaço, tem produzido o sublime, o maravilhoso, o grandioso, o heróico. Se não tem, por mais que eu seja uma figura extremamente ativa, eu continuo na inatividade. Porque, e nesse aspecto, o Byung-Chul Han fez uma leitura limitada da filosofia da Hannah Arendt. Porque não se trata apenas de agir, se trata, acima de tudo, acerca da qualidade do agir. É a qualidade da ação, é o resultado da ação que é o ideal a ser buscado, que é o ideal a ser efetivado, concretizado, e não a quantidade da ação. Hoje nós vivemos numa verdadeira quantificação ativa. Nós estamos de fato, e o Byung-Chul Han capta muito bem isso nesse livro, nós estamos de fato entregues a uma rotina extremamente imperativa, extremamente ativa. Porém, quais são os resultados dessa nossa ação? O que nós temos produzido por meio desta ação? Olha, por meio dessas nossas atividades, temos criado algo que pode ser considerado como atemporal, que trará um grande benefício ao homem, que de alguma forma vai transformar para melhor a vida do indivíduo, dos nossos pares, porque se não estivermos produzindo esses milagres, estes feitos heróicos, todo o nosso ativismo redunda no inativismo, porque continuamos desempenhando papéis que nos relegam a um estado de anonimato na vida, a um estado a um estado mecânico da existência. Não é substituir uma ação, não é potencializar as atividades, é buscar quais ações possuem uma qualidade superior, possuem a capacidade de gerar algo melhor, algo maravilhoso, de gerar o milagre, de gerar o heróico. Nesse aspecto, a filosofia da Hannah Arendt continua sendo extremamente atual, sendo extremamente relevante, renovando em nós a importância sempre de lermos pensadores como ela, a Hannah Arendt, e também pensadores como Byung-Chul Han, que têm nos ajudado a entender a nossa sociedade. Esta sociedade que o Byung-Chul Han muito bem qualifica, muito bem define como sociedade do cansaço. Sociedade esta sobre a qual nós voltaremos a falar quando fizermos a leitura do 5º capítulo deste livro. Portanto, se você gostou desta nossa reflexão, em breve retomaremos ampliando a nossa leitura acerca deste livro, e eu quero te convidar apenas a não se esquecer de deixar o seu like aí, a compartilhar este espaço, e em breve nós retomaremos as nossas discussões, as nossas reflexões. Um forte abraço e até a próxima.